Você sabia que as maiores crises também criam as maiores oportunidades? No Brasil, em momentos críticos da nossa história, enquanto muitos perderam tudo, outros construíram grandes fortunas. A pergunta é: você estará do lado dos que ganham ou dos que perdem? Durante períodos de crise, ocorre uma grande redistribuição de patrimônio. Isso acontece porque ativos como imóveis, ações e empresas perdem valor rapidamente, não porque ficaram ruins, mas porque o medo e o desespero fazem muitas pessoas venderem barato. Por outro lado, quem está preparado, com liquidez, dinheiro disponível, aproveita esses momentos para comprar esses ativos por preços muito baixos e acaba enriquecendo quando a economia se recupera. Nos piores momentos, o dinheiro muda de mãos. Ele sai dos apressados e vai para aqueles que têm paciência e estratégia. As grandes crises acontecem ao longo do tempo no mundo todo. Podemos citar diversas oportunidades onde tudo parecia estar perdido. E no Brasil, elas ainda conseguem ser mais constantes. Podíamos citar diversas crises mundiais e brasileiras, mas vamos apenas citar algumas que ficaram bem marcadas, algumas que talvez muito de vocês, assim como eu, talvez não tinham nem nascido. A hiperinflação, anos 80 e início dos 90. A inflação fora de controle, chegando a mais de 2.400% ao ano em 1993, fazia os preços dispararem diariamente. Os maiores prejudicados foram a classe média, que dependia de salários fixos, pessoas que deixavam dinheiro parado em contas bancárias e perdiam poder de compra rapidamente. Enquanto isso, investidores que aplicaram em títulos públicos, que garantiam rentabilidade acima da inflação, e empreendedores que vendiam mercadorias e faziam a reposição de estoque com agilidade, protegendo seu lucro. Pessoas com estratégias de proteger o dinheiro em dólar, ouro ou investimentos indexados à inflação conseguiram manter e aumentar bruscamente seu patrimônio no período. O Plano Collor, 1990. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O governo Collor confiscou as poupanças dos brasileiros para controlar a hiperinflação, deixando milhões sem acesso ao próprio dinheiro. Pessoas que dependiam da poupança e tiveram perdas financeiras imediatas, enquanto empresários que mantiveram seus negócios com liquidez e aqueles que investiram em ativos reais, como imóveis e empresas, que se valorizaram com o retorno da estabilidade. Imóveis comprados por valores baixos, na época, viraram grandes patrimônios alguns anos depois. E ainda é possível ver, em diversas cidades, assim como a minha, pessoas que possuem mais de 50 imóveis, muitos alugados e outros para seu próprio uso. Crise cambial e o fim do real, 1 para 1. O real, que valia $1, sofreu uma grande desvalorização, passando a valer R$ 2 em poucos meses. A alta do dólar prejudicou empresas e indivíduos com dívidas em moeda estrangeira. As pessoas que possuíam dívidas em dólar e empresas importadoras sofreram nesse período. Já os exportadores venderam produtos em dólar e tiveram lucros expressivos com a desvalorização do real, assim como os investidores que tinham aplicações em dólar, ativos em estrangeiros ou commodities, como ouro, e ações ligadas à exportação, como empresas de aço, celulose e agronegócio. Em tempos de crise, quem pensa global e se protege multiplica seu patrimônio. Crise de 2015 a 2016.
recessão brasileira. Antes da crise, entre 2011 e 2014, o Brasil já apresentava crescimento lento, com o PIB mostrando sinais de fragilidade devido ao modelo econômico adotado, com foco em gastos públicos e incentivo ao consumo. Com políticas fiscais insustentáveis, o governo implementou políticas econômicas que aumentaram o gasto público e desestabilizaram as contas fiscais. O déficit primário explodiu e, em 2015, o Brasil perdeu o grau de investimento, causando fuga de capital estrangeiro. O cenário foi agravado pela Operação Lava Jato, que revelou um enorme esquema de corrupção envolvendo a Petrobras e grandes empresas. Isso abalou a confiança dos investidores e gerou incertezas econômicas. A instabilidade política, com o impeachment da então presidente Dilma Rousseff em 2016, também contribuiu para piorar o ambiente. A inflação ultrapassou os 10% em 2015, corroendo o poder de compra da população. O Banco Central, para combater a inflação, precisou aumentar a taxa Selic, que chegou a 14,25% ao ano, tornando o crédito mais caro e estagnando investimentos. O desemprego chegou a quase 14% em 2016, com milhões de brasileiros perdendo seus empregos, principalmente nas indústrias e no setor de serviços. Os mais prejudicados foram as pessoas que venderam ações no pânico, saíram de negócios próprios ou ficaram desempregadas. Já os investidores que compraram ações na baixa, quando papéis de empresas valiosas estavam extremamente descontados, dobraram ou triplicaram de valor do capital investido na retomada entre 2017 e 2019. Pandemia de 2020 e a Bolsa a 63 mil pontos. Em março de 2020, o mundo entrou em colapso com a chegada da crise sanitária vivida no mundo. A incerteza causada pelo lockdown global, o colapso dos sistemas de saúde e o fechamento de empresas geraram uma crise sem precedentes. O Brasil não ficou fora desse cenário e viu um dos maiores tombos econômicos de sua história, com a Bolsa de Valores brasileira, Ibovespa, despencando a 63 mil pontos, um patamar que não era visto desde 2016. O pânico nos mercados financeiros, com as incerteza e medo, provocou uma onda de vendas generalizadas nas bolsas de valores de todo o mundo. O Ibovespa, que no início do ano estava em torno de 120 mil pontos, caiu para 63 mil pontos em menos de 2 meses, uma queda de quase 50%. Setores como turismo, restaurantes, varejo e indústrias foram extremamente afetados, permanecendo em determinado momento sem poder realizar suas atividades. O aumento das demissões elevou o índice de desemprego no Brasil para 14,6%. E o país teve uma retração histórica de 4,1% no PIB. O preço do petróleo chegou a ser negativo no EUA, mostrando o tamanho do choque na economia mundial. Apesar da gravidade da crise, a pandemia de 2020 foi também uma enorme oportunidade de investimento para quem manteve a calma e tinha liquidez. Grandes empresas da Bolsa, mesmo as mais sólidas, chegaram a preços extremamente baixos. Exemplos: Itaú, Itub4, caiu para menos de R$20. Petrobras, Petri4, foi negociada abaixo de R$12. O Ibovespa, que havia tocado 63 mil pontos, encerrou o ano de 2020 próximo a 120 mil pontos, uma recuperação de quase 100%. Enquanto muitos acreditavam que o fim havia chegado, outros viram a maior oportunidade de uma década para multiplicar seu dinheiro. Nos dias de hoje, o Brasil enfrenta um momento de turbulência econômica
que pode representar uma nova grande transferência de patrimônio para aqueles que conseguirem manter uma visão estratégica. A combinação de desafios internos e externos gerou um cenário de oportunidades únicas, mas apenas os investidores preparados saberão aproveitá-las. O país ainda convive com muitos desafios, como os juros elevados em 12,25%, e já com previsões de terminar o ano de 2025 próximo aos 16%. Mas, sem dúvida, o maior desafio atual é o déficit fiscal, o déficit público e as constantes discussões sobre ajustes fiscais e aumento de tributos trazem incertezas ao mercado. Medidas do governo como o novo arcabouço fiscal geram debates sobre a sustentabilidade da economia. O governo anunciou medidas de contenção de gastos, mas o pacote não foi bem digerido pelo mercado, sob a avaliação de que as iniciativas não serão suficientes para sanear as contas públicas e equilibrar a dívida pública. Em cada crise que vivemos no Brasil, vimos milhões perderem dinheiro, mas também vimos as maiores oportunidades da década para quem sabia onde olhar. Enquanto muitos agem com medo e desespero, aqueles que entendem o momento mantêm a calma e enxergam as oportunidades conseguem sair fortalecidos, com patrimônio multiplicado. Aproveitar este momento não é sorte, é estratégia e conhecimento. Comece investindo em educação financeira, estude setores resilientes e tome decisões com paciência e disciplina. Como Warren Buffett diz, o mercado é uma ferramenta para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para quem você gostaria de ver prosperando junto a você. Se você ainda não está conseguindo investir, vou deixar 2 vídeos que te ajudaram a se organizar melhor e estar preparado para as próximas oportunidades. E comente qual a sua maior dúvida sobre investimentos em tempos de crise e vamos crescer juntos. Escolha ser parte dos que se preparam, não dos que reclamam. A crise está acontecendo. A pergunta é: o que você está fazendo para aproveitar?